Neste tutorial, vamos orientar vocês a como desenhar um mapa mental utilizando a ferramenta Xmind. Ao abrir a ferramenta Xmind, você vai sempre se deparar com o tópico central do mapa mental. É o primeiro item que deve ser editado. Dando-se um duplo clique nele, você pode colocar a ideia com a qual você quer trabalhar. Neste exemplo, vamos trabalhar com o artigo científico. E o mapa mental tem uma estrutura na qual, ao redor do tópico central, são colocadas as ideias de primeiro nível, depois de segundo nível, depois de terceiro nível. As de primeiro nível são as que têm relação mais próxima com o tópico em análise. Neste caso, as ideias de primeiro nível serão as partes que compõem o artigo científico. Então, a primeira parte nós vamos elencar aqui vai ser a introdução. Eu vou apertar a tecla Insert e ele cria um subtópico que eu edito a partir de um duplo clique e vou chamar de Introdução. Dou Enter. Para criar um segundo subtópico no mesmo nível da introdução, eu posso voltar para o tópico central e apertar novamente o Insert. E coloco, por exemplo, o estado da arte. Uma outra forma de criar um subtópico no mesmo nível do qual eu estou é apertar a tecla Enter. Então, se eu aqui dentro do estado da arte quiser criar um terceiro subtópico no mesmo nível, apenas apertando o Enter, eu já consigo fazer isso. Dou o duplo clique e vou chamar de materiais e métodos. Então, para completar a estrutura de primeiro nível deste mapa, eu vou colocar ainda resultados. Com o Enter, eu coloco discussão e, por fim, as conclusões. Já tenho, então, o mapa com a sua ideia central e todos os tópicos de primeiro nível. Nós podemos criar agora os subtópicos. Para criar um subtópico, deve-se clicar num tópico de primeiro nível, de segundo nível, e então apertar o Insert. Exemplo, vamos usar o subtópico Introdução e vou criar 3 subtópicos. Como eu parto da introdução e quero criar um subtópico, então eu aperto a tecla Insert. E vou dizer que o primeiro subtópico é o resumo. O segundo são as palavras-chave. E agora, como eu já estou no mesmo nível de subtópico, ao invés de apertar o Insert, que levaria a criar um subtópico do subtópico, não é o que eu quero, eu vou apertar o Enter para criar um subtópico no mesmo nível. Como, por exemplo, seria objetivos. Objetivo principal. Posso criar também o de objetivos específicos. Observe que apenas com 2 comandos, ou o Enter ou o Insert, nós conseguimos criar toda uma estrutura de mapas mentais. Aqui no estado da arte, poderia ser destacada a revisão da literatura. Em materiais e métodos, nós poderíamos destacar a amostra, o computador que está sendo utilizado, as técnicas e assim por diante. Em resultados, eu poderia ter as tabelas, as figuras, os quadros e assim por diante. Em discussão, eu posso deixar ou não algum tipo de detalhamento e, em conclusões, poderia ser aqui acrescentado, as orientações para trabalhos futuros e até mesmo as referências bibliográficas. Durante a confecção do mapa,
esse subtópico aqui acabou se perdendo, mas ele era os resultados. Então, dando um duplo clique, eu consigo novamente redefini-lo. Temos agora um mapa que possui aqui no centro o seu tópico central. Mais próximo do tópico central, nós temos 6 subtópicos de primeiro nível e agora vários subtópicos de segundo nível. De posse, então, de um mapa com o primeiro e segundo nível já de subtópicos, nós temos, então, em uma única página, todas as ideias que estão relacionadas com o tópico central. Veja, é essa maneira que a gente tem aqui, não linear, de poder observar todos esses conteúdos em apenas uma página, sem precisar folhear, sem precisar seguir um sumário ou um resumo. Essa é a principal vantagem do mapa mental. Outra vantagem, eu posso olhar por níveis. Se nós observarmos aqui, existe ao lado direito de cada um dos tópicos de primeiro nível, um sinalzinho de menos. Por exemplo, aqui do lado de introdução. Se eu clicar, ele vai esconder os tópicos de segundo nível. Então, em determinada análise do meu mapa mental, pode ser interessante omitir, esconder esses subtópicos, ou apresentar apenas os subtópicos de segundo nível da introdução, e com isso prender a atenção do meu observador apenas para estes itens. É interessante que eu posso também criar relações com o mapa mental. Ele tem uma ferramenta chamada Relationship, de relações, onde eu posso, por exemplo, aqui clicar em conclusões, clicar nas relações e dizer que as conclusões têm que ter relação com o meu objetivo principal. Ele cria uma relação que você pode editá-la, colocar de modo que ela não fique em cima do texto, e a relação, dando aqui um duplo clique, pode ser que as conclusões devem ser em cima do objetivo principal. Fica definida essa relação. Uma vez o mapa pronto, você pode enfeitar ele à vontade, colocar cores, colocar ícones, colocar qualquer tipo de figura que ajude a ilustrar aquele conhecimento. Mas essa é uma etapa que deve ser feita posteriormente à construção do mapa. Se você inserir notas em cima de cada subtópico desse, depois você pode exportar esse conteúdo para o Word, para o BR Office, para qualquer editor de texto e passar a construir o seu artigo científico já previamente trabalhado dentro dos mapas mentais. Bom, gente, esse então foi o nosso tutorial de como desenhar os mapas mentais. Mais para frente a gente vai apresentar como é que você exporta, como é que você desenha outro tipo de mapa, que são os mapas conceituais. Agradecendo aí a atenção de vocês, um abraço.